Olá pessoal! Nos primeiros carros com motor 1,6 litros, as camisas giravam. Os coreanos atribuem isso ao uso de óleo que não é da mais alta qualidade, embora erros de projeto não possam ser descartados. Além disso, em um 4 de 2 litros isso acontece com muito menos frequência. De qualquer forma, é necessário monitorar o nível do óleo e trocá-lo a cada 10.000 km se você dirige o carro em uma cidade grande, e não a cada 15.000 km, conforme prescrito nos boletins oficiais das concessionárias. Após 60,000 ou 80,000 km, o catalisador do Cerato se desgasta. O fato é que os favos de mel do neutralizador de porcelana são destruídos com o tempo e seus restos superduros são sugados de volta para as entranhas do motor, destruindo o grupo cilindro-pistão. Vale a pena prestar homenagem aos concessionários oficiais que repararam ou substituíram motores, bem como catalisadores, gratuitamente. Mas, fora isso, praticamente não há problemas com as unidades de potência. O mecanismo de cronometragem utiliza uma corrente durável que dura até 200.000 km ou mais. Ambos os motores são projetados para gasolina 92, embora o Cerato ande melhor com gasolina 95 e o consumo se torne visivelmente mais modesto. Em risco estão os retentores do virabrequim e do eixo de comando, que podem vazar após centenas de milhares de quilómetros, bem como as velas e bobinas de ignição, que são extremamente sensíveis à qualidade do combustível. As caixas de câmbio também são bastante confiáveis. Embora a caixa manual tivesse um defeito congênito, corrosão do eixo piloto, que foi substituído junto com o retentor de óleo, e eles até fizeram uma campanha de recall. A transmissão automática é confiável. No entanto, uma forte garantia de sua longevidade é uma troca de óleo após 60,000 ou 80,000 km. Além disso, é aconselhável trocá-lo junto com o filtro. Mas no chassi, cada elemento desgastado se manifestará com diversas batidas e ruídos estranhos durante a operação. Por exemplo, se sons estridentes forem ouvidos em cada solavanco na frente, significa que é hora de trocar os suportes do estabilizador. Isso acontece de 40.000 a 90.000 km, tudo depende do seu estilo de direção. Mais ou menos na mesma época, guinchos ao girar o volante, como se uma mola estivesse se desenrolando, avisarão da morte dos mancais de apoio das escoras. Mas os rolamentos das rodas às vezes são renovados aos 20.000 km. É verdade que também há motoristas que vão ao serviço para substituí-los mesmo depois de 70.000 km. O ponto mais fraco do chassi Cerato é a suspensão traseira. Parece que em uma estrutura semi-independente com viga de torção não há nada de especial que possa quebrar. Porém, devido a ajustes incorretos de molas e amortecedores, após 100 a 120 km por hora o carro começa a se comportar de forma inadequada. A popa salta em superfícies irregulares, começa a balançar para a esquerda e para a direita e, à medida que a velocidade aumenta, essas liberdades só se intensificam. Os revendedores nem sempre veem isso como um problema e não têm pressa em resolvê-lo. Eles apenas oferecem aos proprietários a instalação de outras molas e amortecedores às suas próprias custas, o que geralmente acontece. Mas algumas partes do corpo são frequentemente repintadas gratuitamente e sob garantia. O fato é que a pintura do Cerato é fraca e o metal em si não é suficientemente forte e resistente à corrosão. Além disso, um sedã pode desenvolver chips em qualquer lugar, desde as tradicionais soleiras e cavas das rodas até o teto e os pilares da carroceria. O telhado é o que mais sofre, pois inicialmente não fica protegido da ferrugem. Portanto, em alguns exemplares, após o primeiro inverno, a pintura da maior parte da carroceria próxima ao para-brisa incha com bolhas. O para-brisa também não é durável, ele não apenas se desgasta rapidamente com as escovas, mas também pode ficar inesperadamente coberto de rachaduras. Além disso, na maioria das vezes explode no local onde os limpadores são aquecidos. Via de regra, o vidro também é substituído na garantia. Aliás, depois de colar o novo, não tenha preguiça de verificar se há vazamentos. Há casos em que, devido à instalação de má qualidade, a água penetra no interior através de fissuras no corpo. A vedação insuficiente fez com que os faróis e lanternas traseiras embaçassem. Parece uma coisa pequena, mas é muito chato. Quebrar maçanetas das portas causou muito mais problemas. As peças defeituosas instaladas antes de meados de 2014 foram substituídas pela garantia. A cabine também tem seus próprios problemas. O volante se solta rapidamente, o plástico do painel frontal fica arranhado e o tecido dos bancos se desgasta. Houve casos em que os revendedores trocaram o estofamento do banco e o volante várias vezes dentro da garantia.
Mas as falhas elétricas, às vezes vidros elétricos e multimídia, travamento central e mau funcionamento do controle climático, felizmente, não são generalizadas. Em geral, apesar de pequenas deficiências, um Cerato usado é uma boa opção. É melhor escolher uma cópia pós-reestilização anterior a 2016, quando os principais defeitos já foram superados. Se você tem ou teve tal modelo, compartilhe informações sobre o que e como ele quebra nos comentários.